Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês hoje. O título é Santificai-vos. Amém? Nós estamos fazendo ali aquela campanha Derrubando as Muralhas, e eu estou tentando tirar dentro do livro de Josué muitos ensinamentos para a nossa vida, ensinamentos que nos farão crescer. Já pregamos sobre a Raabe, pregamos sobre seguir as instruções, pregamos aqui sobre o Acã, que foi apressadinho, que tentou dar um jeitinho, passar na frente de Deus e se deu mal, perdeu tudo. E hoje eu quero pregar sobre santificação. Pega a sua Bíblia, abre no livro de Josué. Josué capítulo 3. Onde fica Josué, pastor? É o 6º livro da Bíblia. Se você abrir no início, você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Abre aí em nome do Senhor. Diga: Deus é bom. Pensa num Deus maravilhoso, é o nosso Deus. Pensa num Deus misericordioso, cheio de amor e graça. Josué, capítulo de número 3. O versículo é o de número 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Todos acharam? Se o irmão do lado quiser conversar com você, fala para ele assim, ó, depois do culto a gente conversa, que agora tem uma pessoa importante que quer falar comigo. Quem é que quer falar com você? Pastor Rony? Não. Diga ao Espírito Santo de Deus. Ele é o professor aqui nessa manhã, amém? Então, Josué capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Disse também Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Coloca a mão no coração e vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque é um grande privilégio poder estar aqui na Tua casa. Meu Deus, aqui estamos nós, fala conosco, abre o nosso entendimento. Meu Deus, que o nosso coração venha se abrir para o Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, ou que possamos sair daqui, meu Deus, com uma nova visão, com um desejo de mudança, buscando a santificação do Senhor. A Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, e nós queremos ver o Senhor agindo e operando na nossa vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Então Josué disse: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Há uma necessidade urgente na igreja de Cristo, que é a de crescer espiritualmente, e isso se dá através do processo de santificação. Pastor, eu quero ver Deus operando na minha vida. Pastor, eu quero ver milagres, eu quero ser abençoado, eu quero que Deus me alargue as fronteiras, eu quero crescer, eu quero ver os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos se realizarem. Então Josué falou: vocês precisam se santificar hoje, porque amanhã Deus virá fazer maravilhas. E se vocês não estiverem em santidade, o que significa a palavra santo? Separado do pecado. Santificar-se é separar-se do pecado. Então ele disse: amanhã Deus vai vir operar uma maravilha. Deus quer vir amanhã curar. Deus quer vir amanhã libertar. Deus quer vir amanhã prosperar. Mas se quando Ele chegar, você não estiver separado do pecado, Ele não vai nem passar perto de você. Por quê? Porque Deus é santo, Ele não se mistura com o profano, Ele não se mistura com o pecado. Muitas vezes Deus tem vindo, mas por causa do pecado Ele não tem conseguido nos abençoar. Não é que Ele não tenha poder, Ele tem. Então, há uma necessidade urgente na igreja de Cristo,
que é a de crescer espiritualmente. Nós temos que crescer. E isso se dá através do processo de santificação. Quanto mais eu busco me santificar, mais do pecado eu me afasto. Quanto mais eu me afasto do pecado, mais eu me aproximo de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele endireita os meus caminhos. Quem está entendendo? Ele vai me guiando, vai endireitando, vai abençoando. É impossível Deus me abençoar se eu estiver em pecado. Quem veio domingo passado? Quem lembra que Israel venceu Jericó, depois eles foram confiantes lutar contra Ai, uma cidadezinha pequenininha, e a Bíblia diz que eles levaram uma corça. Os homens de Ai, nem exército eles tinham, os homens de Ai colocaram os homens de Israel para correr. Josué foi diante da arca de Deus e chorando, rasgou as vestes, jogando terra na cabeça. Ele disse: Senhor, por que o Senhor nos trouxe a esse lugar para sermos envergonhados? Melhor era que ficássemos da lei do Jordão. E Deus disse o que para ele? Quem lembra? Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre os teus pés. Israel pecou, só isso aqui. O pecado nos afasta de Deus. Talvez esse é o motivo. Pastor, mas eu sou santo, pastor. Eu sou tão santo, só falta uma auréola na cabeça. Olha o tamanho das minhas asas, ó. A Bíblia diz que o que começa o seu pleito, justo parece, até que vem outro e o examina. Quando você vê duas pessoas discutindo, você pode ouvir qualquer uma das duas, elas sempre dirão que tem razão. Você ouviu o A diz que está certo. Aí você ouve o B diz que está certo. Mas é você que está ouvindo os dois que vai julgar, quem começa o seu pleito, justo parece, até que vem outro e o examina. Então, quando o pecado está em nós, ou quando nós estamos no pecado, isso afasta Deus e impede Deus de operar maravilhas em nosso meio. Eu falava domingo, tem que ser humilde para ir diante de Deus e falar: Senhor, me mostra onde eu estou errando. O que eu estou fazendo que é mal aos teus olhos? O que eu estou fazendo que não está agradando? Qual é? Me fala, Senhor, para que eu possa me corrigir, me consertar e assim receber a tua bênção. Quem está entendendo, diga amém. Isso é tão importante que o livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Esse ver a Deus não é enxergar a face de Deus, eu digo ver Deus operando, né? Eu posso trazer para esse lado. Sem santificação eu não vou conseguir ver Deus na minha vida, no meu emprego, nas minhas finanças, na minha saúde. Eu não vou enxergar Deus na minha vida. Eu estava ouvindo um testemunho ontem, que bonito. Um pregador americano, ele foi para aqueles países ali da África pregar o evangelho, e ele falou que ele iria pregar o evangelho em todas as tribos por onde ele passasse. Só que ele iria escolher uma tribo para morar. E ele disse que na tribo que ele iria morar, ele não pregaria o evangelho, ele viveria Cristo. Olha que interessante. Todas as tribos por onde eu passar, eu vou falar de Jesus, vou pregar o evangelho. Mas na tribo que eu residir, eu não vou pregar para ninguém, eu vou viver Cristo. E aí esse homem viveu lá muitos anos, quando já estava velhinho, pregou muitas tribos, porém naquele morava, ele nunca pregou para ninguém. E aí ele velhinho, adoeceu, ligou lá para os Estados Unidos, pediu para terminar os dias dele no meio da família. Já tinha pregado bastante o evangelho, voltou para os Estados Unidos e a missão enviou um novo pastor. E esse novo pastor chegou primeiro na tribo que ele morava, que já tinha ali, né, tudo uma acomodação, e começou a falar de Jesus. E aí esse novo pregador começou a pregar sobre Jesus, falando quem era Jesus, o amor de Jesus, falando da sua compaixão. E aí um dos líderes da tribo levantou a mão e falou assim: olha, eu conheço esse homem aí, esse Jesus. Mas como que você conhece? Ele morava aqui com a gente. Eu não sei o nome dele, mas é igualzinho o que você está falando aí.
Era o pastor fulano que morava aqui entre a gente. O que ele disse? Na tribo que ele iria residir, ele não falaria de Jesus, ele viveria Jesus. As pessoas têm visto Jesus em nós, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Tem um ditado que diz que se uma dama tiver que estar lembrando aos outros que ela é uma dama, é porque não é. Se eu tiver que estar o tempo todo, ei, eu sou pastor, hein? Eu sou pastor aqui da igreja, eu sou pastor. Então é porque eu não sou. Porque se eu for, não precisa nem abrir a boca, o povo reconhece quem é o pastor da igreja. Não sei se está dando para entender. A irmã disse que foi no supermercado, e aí passando as compras, pagou as compras, e a moça do caixa deu um dinheiro a mais. E ela falou, não moça, olha, você deu o troco errado, você deu a mais. E ela olhou assim, você é crente? Sou. Ela falou que ela era crente? A atitude dela. A atitude dela fez a moça do caixa olhar para ela e dizer, você é crente? Sou. Por quê? Por causa da atitude. Então, a Bíblia diz que sem santificação ninguém vai vir a Deus. Eu poderia colocar assim, é através da sua santidade também que as pessoas vão ver Deus na sua vida. Você tem que pregar para as pessoas lá no trabalho, mas você também tem que ter atitudes. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus em você. Amém, pessoal? Vou ler de novo, Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus está querendo fazer maravilhas, meus irmãos. Deus está querendo curar. Deus está querendo restaurar famílias. Deus está querendo abrir portas. Mas nós estamos preparados, santificados. O Espírito Santo está querendo vir e batizar, derramar fogo na sua vida. Mas nós estamos santificados? Será que nós estamos? Deus falou com Josué sobre os seus planos de fazer maravilhas extraordinárias no meio deles, mas que, para isso, eles deveriam estar santificados. Será que não é esse o problema? Pastor, eu queria ver Deus operando na minha vida. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu queria que Deus falasse comigo. Eu queria que Deus me desse uma resposta. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Fico a imaginar quantas vezes Deus quis operar maravilhas em nossas vidas, mas não pôde, pois Satanás conseguiu intervir e se opor pelo fato de nós não estarmos na posição certa. Eu não coloquei aqui, mas a Bíblia diz no livro de Zacarias que o profeta Josué, sacerdote Josué, ele foi diante de Deus, porém as vestes dele estavam sujas, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. As vestes sujas aqui representam pecado. Deus falou, tire a veste suja dele, coloca nele uma veste branca. Vestes brancas representam santidade. Muitas vezes nós temos a mania de ficar julgando os outros, querendo cobrar santidade nos outros, quando deveríamos cobrar de nós mesmos. Tem muito disso, às vezes na família, o filho quer cobrar do pai e da mãe, a mãe e o pai quer cobrar do filho, o marido quer cobrar da esposa, a esposa do marido, quando nós deveríamos cobrar em primeiro lugar a nós mesmos. Então eu fico a imaginar quantas vezes Deus quis operar maravilhas em nossas vidas, mas não pôde, pois Satanás conseguiu intervir e se opor, pelo fato de nós não estarmos na posição certa, não estarmos santificados. Olha o que diz Romanos, vai comigo lá, Romanos capítulo 12. Pastor, por que Deus não me abençoa? Esse pode ser um dos motivos. Pode ser um dos motivos. Romanos, capítulo de número 12. Onde fica? Você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, depois Romanos. Em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, por que vês tu o cisco, o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu? Não é assim que diz?
capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a santidade começa no nosso corpo, na forma de se vestir. A Igreja da Graça, ela não tem, né, essa questão de doutrinas, mas tem o bom senso. Não é porque a gente aqui não exige que todas as mulheres usem saia, não é porque a nossa doutrina não proíbe mulher cortar o cabelo, que você vai chegar aqui com uma roupa extravagante para provocar a fé dos outros. Eu vi na internet uma foto, né, que a pessoa tirou de uma jovem senhora que está na igreja, e a calça dela, com todo respeito, falo com muito temor, a calça dela é tão apertada e tão transparente, que dá para ver a calcinha dela todinha. Como é que a pessoa vai para a igreja com a roupa dessa? Como é que vai para a igreja com um decote na blusa? Aí vem pedir oração, até leva o pastor a uma tentação. O pastor vai conversar, está lá um negócio mais aberto do mundo. Eu acho que a mulher tem que ser inteligente. Quer mostrar? Vai para a piscina, vai para a praia, não é? Vai para a praia do nudismo, fica à vontade, cada um. Agora vai vir na casa de Deus, santifique-se. Venha com uma roupa que te deixe elegante. Quem está entendendo? Vai duas moças no meio da rua, uma com short curtinho, mostrando tudo na frente, atrás, na frente, e uma outra muito bem vestida. E o malandro vai mexer, vai assoviar. Ele vai mexer com quem? Com a que está bem vestida? Não, a roupa fala muito de nós. Eu estava contando aqui na sexta-feira, acho que foi lá em Poços de Caldas, que depois do culto, eu de terno mesmo, fui em algum lugar, e a pessoa falou assim: pois não, doutora? Eu falei: opa, gostei do doutor, não é? As pessoas te respeitam pela forma que você se veste, pela sua maquiagem, mulher. Eu não sou contra, não, é bonito, a maquiagem é legal, corrige, né, algumas imperfeições, deixa a mulher bonita, mas tem maquiagem que a mulher fica parecendo mais uma palhaça, aí vão rir, vão debochar. Eu não sou contra, eu acho que tudo exagerado demais causa mal, mas tem coisas que ficam bonitas, sim. Então ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Então ele está falando do corpo. A forma em que o casal tem a sua intimidade conta muito também. A senhora não é uma vadia de filme de pornografia. Eu acho que tem coisas que pode, tem coisas que eu acho que não vem de Deus. E aí cabe a cada um interpretar. O Espírito Santo, ele mostra. Então nós temos que santificar o nosso corpo, nos ser santos na veste, nas palavras, amém, pessoal? No palavreado. Então nós temos que nos santificar. Nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Pergunte: será que Deus está se agradando da minha maneira de vestir? Os casados, será que Deus está se agradando da nossa intimidade? Não vai fazer que nem um cara que uma vez procurou a mim, a minha esposa. Não foi ele não, foi a esposa. Eles estavam frequentando a igreja, estou tentando lembrar aqui. Estavam frequentando a igreja e a mulher veio conversar comigo com a minha esposa. Falou assim: pastor, dá uns conselhos para o meu marido. Eu falei: por quê? Porque ele dorme de calça comprida, camisa abotoada, camisa comprida abotoada até aqui, abotoada aqui. Pastor, a gente mal tem contato. Aí eu falei: irmão, tem coisas que é fanatismo. Não, mas eu tenho que, na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que marido e mulher é uma só carne. Isso é bobagem, isso é besteira. Tem muito fanatismo por aí, tem muito extremismo por aí. Então nós temos que ver o que é santo e o que não é, o que também é vulgar e o que não é. Amém, pessoal? Você não precisa ir buscar ajuda da pombagira para realçar o seu casamento ali, para, como é que fala, apimentar o seu casamento. Deixa a pombagira fora, os adultos entendem o que eu estou falando. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pastor, o que o senhor acha de tatuagens? Eu não gosto. Porque a Bíblia fala no livro de Jeremias que ele teve uma visão que ele cavava um buraco assim na parede do templo e tinha uma câmara onde tinham os homens apreciando umas figuras desenhadas na parede. E a Bíblia diz que Deus condenou aquilo, que aquilo não foi do agrado de Deus. Nós não temos imagem de esculturas aqui, nós não temos pintura. Se eu não tenho no templo, por que eu vou ter no meu corpo? Quem está entendendo? Cada um. Eu não acho legal. Sem falar que é uma coisa que você não vai tirar mais. O rapaz se apaixona pela moça, nem casou ainda, nem viveu 10 anos. Aí tatua o nome dela no corpo. Aí daqui a pouco, briga, separa, arruma outra, aí tem que fazer outra por cima. Isso é bobagem. Eu não acredito nisso. Eu não preciso disso para ter o meu corpo abençoado. Amém? Todavia, cada um. Tem pastor que diz que pode, tem igreja que diz que pode, tem igreja que diz que não pode. Eu acho o seguinte, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Quanto mais puro, quanto mais limpo, quanto mais agradável, melhor. Amém? Então vou ler mais uma vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com esse mundo, não aceite os padrões desse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Josué pregou: santificai-vos, porque amanhã o Senhor quer operar maravilhas no meio de vós. Aqui ele está dizendo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, quer dizer, santificai-vos, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é conjunto com aquele outro, é igualzinho. Se vocês se santificarem, amanhã Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Deus vai abençoar muito os caminhos de vocês. Fala para a pessoa do lado, diga assim, esse corpinho lindo aí, não é seu. Ele é templo do Espírito Santo. Quem está entendendo? O templo tem que ser limpo, tem que ser claro, tem que ser bonito. Amém? Diga glória a Deus. Esses 2 versículos têm tudo a ver com o que Deus falou a Josué, sobre o povo santificar-se para ver o seu poder em ação. O apóstolo Paulo compreendia bem o funcionamento do mundo espiritual e sabia que, uma vez em pecado, Satanás conseguiria facilmente impedir o agir de Deus na vida daquele povo. Ele está dizendo, pessoal, se vocês se moldarem aos padrões do mundo, se vocês que são santos começarem a andar como o mundo anda, praticando os seus atos, Deus não vai poder operar na vida de vocês. Vocês não vão experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Para vocês poderem experimentar isso, vocês têm que estar em santidade. Santifique a sua vida. Isso aqui não é palavra de homem não, eu te juro. A semana inteira eu orei, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue para o teu povo? Pastor, mas a sua pregação é chata. Por quê? Porque não é o que você queria ouvir? Porque está cutucando nos seus pecados, na sua ferida? O apóstolo Paulo compreendia bem o funcionamento do mundo espiritual e sabia que, uma vez em pecado, Satanás conseguiria facilmente impedir o agir de Deus na vida daquele povo. A vida da pessoa que está em pecado, Satanás tem total acesso, tem facilidade para tocar. A vida da pessoa não é completa, não anda. Nós precisamos ser santos, diga graças a Deus. Santificar-se não significa se enclausurar. O que é uma clausura?
Quem lembra dos monges católicos, que eles iam lá para um mosteiro e ficavam lá enclausurados? Ainda existe isso, deve existir, né? Que eles ficam lá enclausurados, sem ter contato com ninguém. Isso não é ser santo. Isso não é ser santo. Santificar-se não significa se enclausurar, ou se colocar numa bolha e se separar de todos ao seu redor, não. Olha um exemplo que eu vou te dar. Ser santo é como um navio em alto mar. O navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. Quem está entendendo? Se o mar, o navio entra no mar, mas se o mar entrar no navio, vai dar certo? Ele vai afundar. Em outras palavras, o cristão pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar no cristão. Isso é ser santo. Ser santo é você mesmo vivendo no mundo, você andar separado do pecado. Fulano, vamos tomar um ali? Não, eu não bebo mais não, né? Pastor, eu posso ir num churrasco lá na minha família? Pode. Vai ter carne? Vai. Lembra de mim, me convida também. Nossa, churrasco é tudo de bom, não é? Quem gosta aí? Glória a Deus, né? Eu posso ir no churrasco? Pode. Eu posso beber? Pode. O quê? Refrigerante. Um suquinho de abacaxi com limão. Mas vai ter bebida lá. Mas você não precisa beber. Você vai se separar da sua família. Eu já preguei aqui e falo outra vez. Você tem que entender quando Jesus ainda está na festa e quando ele vai embora. Jesus transformou água em vinho, quem lembra? Então toda festa, dependendo da festa, claro, festa de família, Jesus chega primeiro. E o ambiente, enquanto Jesus está no ambiente, a paz reina, a educação, é assim ou não é? A gentileza, a cordialidade. Só que daí a pouquinho você tem que pedir discernimento a Deus. Daí a pouquinho Jesus vai embora e quem é que chega? O capeta. Aí começa a falar mal um do outro, aí começa a ter discussão, começa a ter briga, começa a ter piada. Nessa hora você diz assim: opa, o meu Senhor já foi embora, deixa eu ir também. Tchau, gente, já comi, já bebi, tchau. Mas ainda vai partir o bolo, manda um pedacinho pelos correios, tchau. Quem está entendendo? Você pode ir na festa, mas você tem que saber a hora de sair. Chega uma hora que a educação vai embora, é a hora que o capeta chegou. Chega uma hora que começam as discussões, é assim ou não é? É aí que mora a sabedoria. Então ser santo, guarda isso daqui, é como um navio em alto mar. O navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. Amém, pessoal? Você pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar em você. Quem entendeu aí, dá um glória a Deus aí. Lê comigo aqui 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Lê comigo, Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, buscando ser sábio, inteligente, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não aceite aquilo que do qual você já se libertou. Amém, pessoal? Mas, como é santo aquele que vos chamou? Quem foi que nos chamou? Jesus. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Você acha que Jesus se comportaria como muitos crentes têm se comportado? Vocês acham? Jesus se vestiria de uma forma extravagante? Você acha que Jesus faria algumas coisas que muitos servos de Deus fazem por aí? Não faria, gente. Não faria, dentre muitos que já falei aqui. Ele disse: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também iguais a ele, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santo ao lidar com dinheiro, santo no namoro, santo no casamento, santo na vestimenta, santo nas conversas. Sede santo. 16, porquanto está escrito: sede santo porque eu sou santo. Diga graças a Deus. E para finalizar, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, está escrito:
porque foste comprado por bom preço. Qual foi o preço com o qual ele nos comprou? O sangue dele. Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis como prata e ouro, fomos comprados com a própria vida dele, com o sangue dele. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso que esse povo prega, essa liberalidade, essa liberdade que esse povo prega aí fora, eu não consigo compreender. Porque ele diz que eu tenho que ser santo como Jesus. O meu padrão não é o pastor A, pastor B, igreja A, igreja C, igreja D. O meu padrão é Jesus. Se você seguir o exemplo de Cristo, você vai ser uma bênção. Diga graças a Deus. Vamos fazer a nossa oração? Se coloque de pé.